A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu venho trazer uma palavra para o seu coração. Uma palavra no qual Deus colocou ao meu coração e repousou para que a gente cuide do nosso corpo. A gente tem cuidado muito da alma, muito do espírito por muitas vezes, e a gente tem negligenciado o corpo. Por muito tempo também a gente tem negligenciado a alma, né? Só que tem se falado muito de cuidar da alma. E muitas vezes a gente esquece do corpo também. E o corpo, ele é uma ferramenta muito importante para que a gente possa fazer a vontade do Senhor. Porque se a gente estiver doente, enfermo, numa cama, a gente não consegue exercer o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então precisamos cuidar do nosso corpo. Precisamos nos comprometer em cuidar do templo e morada do Espírito Santo. E hoje, através da luz da palavra, eu venho te mostrar a importância desse cuidado. Do porquê que a gente tem que cuidar do nosso corpo e o porquê que a gente precisa ter saúde para exercer aquilo que Deus tem para que a gente faça. Muitas vezes, a gente busca tantas coisas e a gente esquece de cuidar do corpo. Por quê? Os prazeres mundanos, eles estão aí. E são diversas coisas que nos levam a negligenciar o nosso corpo, machucar o templo e a morada do Espírito Santo. A gente começa a comer desenfreadamente, porque há uma necessidade da gente fazer as coisas para ontem. A ansiedade tem tomado a nossa população. E através da ansiedade tem levado muitos a descontarem na comida. E esse desconto na comida acaba fazendo com que a gente fique com o nosso corpo sobrecarregado. Aí começa a vir as doenças como diabetes, o colesterol aumenta, princípios de infarto e por aí vai. Então é necessário que hoje você olhe para o seu corpo e você pare de sobrecarregar o teu corpo através dos desejos da tua alma. A gente vê como tudo é uma engrenagem, né? Porque quando nós alimentamos o nosso espírito, consequentemente, vamos deixar a nossa carne mais fraca. Deixando a carne mais fraca, que são os desejos da alma, o nosso corpo começa a ter um reflexo de novos hábitos e de coisas que a gente está fazendo para que o nosso corpo receba coisas melhores. Então você consegue ver que o nosso corpo ele trabalha de uma forma completa e única. Então precisa o cuidado do nosso espírito, precisa o cuidado da nossa alma e precisa o cuidado do nosso corpo. Só que muitos têm cuidado do espírito, têm cuidado da mente, né, da alma, mas têm esquecido do corpo. Muitos comem como se vivessem entendendo que o corpo não tem serventia nenhuma, mas o corpo ele é muito importante. E ele vai vir requerer de você, muitas vezes em um tempo no qual você não vai ter como recorrer, muitas vezes, a um cuidado melhor. Porque você só consegue cuidar do teu corpo de uma forma melhor e plena quando você é mais jovem. Mas quando você chega numa certa idade, há uma dificuldade de você estar cuidando do seu corpo. Então hoje eu te chamo para que você tenha esse entendimento de cuidar do seu corpo. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 20, vai dizer assim: Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um preço. Fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então você vê aqui que você não pertence a ti mesmo. Muitas vezes a gente ouve aquela palavra, meu corpo, minhas regras, né? Que a gente tem ouvido muito por aí. Mas o teu corpo não é teu. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E a gente precisa cuidar dele, porque depois a gente vai prestar conta com Deus dos cuidados do nosso corpo. E o que nós temos feito com o nosso corpo? De que forma a gente tem agido com o nosso corpo? Tudo isso Deus ele vai requerer de mim, de você. E aí? O que a gente tem feito? De que forma a gente tem cuidado dele? Isso é muito importante. Paulo nos mostra que o nosso corpo não nos pertence, ele é morada do Espírito.
Cuidar do corpo é um ato de adoração. Quando você cuida do seu corpo, você está adorando a Deus. Quando você faz uma academia, quando você come de forma correta, quando você tem uma boa alimentação, quando você tem disposição para mudar os hábitos da tua vida, porque muitas vezes você está fazendo, você está negligenciando o cuidado do seu corpo porque você tem maus hábitos. E quando você começa a mudar hábitos pequenos, você começa a ver o reflexo daquilo daqui a um tempo, né? De uma forma muito maior do que você possa imaginar. Porque ali você começa a ver os hábitos sendo mudados e o resultado será muito maior. Só que tudo começa pouco a pouco. E muitas vezes as pessoas querem começar uma mudança para ontem. A ansiedade, a famosa ansiedade, ela também trabalha dessa forma. Quando você pretende fazer algo de bom para ti, a ansiedade também trabalha. Precisa ser para ontem. Eu preciso mudar hoje. Hoje eu tenho que começar uma dieta e essa dieta ela tem que ser radical. Eu tenho que cortar o carboidrato, eu tenho que fazer. E aí você começa a tomar decisões que muitas vezes você não vai conseguir cumprir. Disciplina. A gente precisa ser disciplinado com aquilo que a gente estabelece para nós. E a disciplina ela vem com bons hábitos. Comece com hábitos pouco a pouco. Começa a melhorar um hábito aqui, começa a melhorar um hábito ali. Começa a melhorar pouco a pouco cada hábito da sua vida. Vou te dar aqui umas dicas de hábitos que você pode melhorar. Acorde mais cedo. Aí você vai falar, nossa, mas eu já acordo cedo, eu vou acordar mais cedo. Começa a acordar 15 minutos mais cedo. Começa, nesses 15 minutos, agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo levantar. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo pouco que Ele tem colocado na tua mesa. Agradecer pelo alimento que Ele tem disponibilizado. Agradecer pela tua família. Agradecer pela casa que tu tem. Agradecer pelo trabalho que você tem. Porque muitas vezes a gente só quer murmurar e reclamar, né? E a gente não agradece. Começa com pequenos hábitos. Levante, ore, agradeça. Depois leia a Bíblia. Ou leia um livro que mude a sua concepção, as suas ideias. Se for possível, um livro cristão. Se não for possível, apenas tome o hábito da leitura, porque eu creio que nesse momento de plenitude que você está tendo, de solitude, você e você, Deus vai começar a falar com você. E eu creio que você vai começar a ter uma visão diferente do mundo. Então tenha bons hábitos, comece com pouco. Isso já é um começo para ti. Não tente começar querendo além do que você pode suportar. O que Deus espera de nós? Cuidar do corpo com equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio. A gente precisa ter um bom sono, uma boa alimentação. A gente precisa evitar excessos. Excessos de bebidas com muito açúcar, como refrigerante. Encher de açúcar um café que você vai tomar. A gente precisa cuidar dos excessos. Viver todo final de semana comendo fast food, comendo hambúrguer, comendo comida japonesa cheio de sódio. O problema não é nem comer o peixe, mas o problema é quando você excede os níveis ali de sódio naquela comida. Então cuide do seu corpo. Cuide e evite os excessos. Usar o corpo para servir a Deus e não para o pecado. Muitas vezes você tem usado o teu corpo para pecar contra o Senhor. E como é que você usa o teu corpo para pecar contra o Senhor? Quando você usa com imoralidade sexual. Quando você está usando o seu corpo para ver coisas que não agradam ao Senhor. E fazer coisas que também não agradam ao Senhor. Quando você bebe com excesso, quando você vai numa balada, você bebe até cair. Quando você decide se relacionar com uma pessoa e que você não casou e você ali exercer atos de casamento fora do casamento, você está realizando pecado de fornicação. E tudo isso fere o corpo, tudo isso desagrada a Deus. E você não está servindo a Deus, você está servindo a sua própria carne. Então aqui a gente já viu coisas que a gente pode mudar para que Deus comece a se agradar de nós e o nosso corpo comece a servi-lo. E como servir a Deus? Leia mais a palavra,
jejue mais, busque mais a Deus, faça exercícios físicos com regularidade para que o teu corpo esteja saudável, para que ele possa utilizá-lo da melhor forma possível, porque você é ferramenta de Deus e Ele quer te usar para levar a palavra, para falar do amor dele, para cuidar de pessoas, para cuidar da sua família, do seu filho, da sua esposa, e tudo isso você precisa ter um corpo saudável. Romanos 12:1 vai dizer assim: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você tem apresentado o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao teu Deus? Tudo isso a gente precisa refletir. A gente precisa buscar entender como tem sido o nosso sacrifício perante ao Senhor. Tem sido de qualquer forma? Como você tem levado o teu corpo perante o Senhor? Tudo isso a gente precisa refletir. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. João 3, versículo 1 e 2. Assim diz lá, na terceira carta de João. Ele quer que a gente tenha um corpo estabelecido, um corpo que esteja bem, para que possa ser feito a vontade do Senhor. Pecados que corrompem o teu corpo, pecados que te levam a ter um corpo descuidado, imoralidade, vícios, preguiça, falta de cuidado. A preguiça é um pecado que muitas vezes a gente comete e a gente só deixa passar. Porque a preguiça tem se tornado algo cotidiano para as pessoas. As pessoas não conseguem acordar mais cedo porque tem preguiça. Não conseguem orar porque tem preguiça. Não conseguem ler um livro porque tem preguiça. O lúdico tem se tornado primordial para as pessoas. Tudo tem que ser lúdico, tudo tem que ser colorido, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para ontem. Não conseguem parar para ler um livro. A imaginação já não é exercida mais. Eu digo isso porque muitas vezes eu também fiz assim. Eu não lia com facilidade. Tinha uma dificuldade extrema em ler. Não gostava, dava sono, mas eu tive que mudar os meus hábitos. Porque sem mudança de hábito a gente não consegue melhorar as nossas vidas. Estresse, ansiedade e má alimentação, tudo isso afeta o templo de Deus. Tudo isso vai te deixar fragilizado. Tem uma enzima que é liberada através do estresse que se chama cortisol. E essa enzima, ela em excesso, ela pode te levar a ter infarto. A ansiedade, ela nos leva a entender que a gente precisa viver algo que não nos pertence, que é o futuro. A gente quer viver algo que ainda a gente não tem poder para alcançar. Se você não pode controlar o teu futuro, por que você vive no futuro? Viva hoje como se fosse o último dia da tua vida. Porque você é templo e morada do Espírito Santo e é necessário que você siga a vontade do Senhor e não a tua vontade. E é difícil, viu? Trocar esse hábito, então. Falar sobre como muitos espiritualmente fortes estão fisicamente fracos. Você vai ter que começar a cuidar. Quando você começar a mudar esses hábitos, você vai ver que você vai precisar falar com muitas pessoas que estão espiritualmente fracas e precisam se fortalecer. Sua vida vai começar a mudar de uma tal forma que você vai começar a mudar outras vidas. Você vai começar a cuidar de outras vidas, né? Deus quer usar o seu corpo para manifestar a glória dele. Mas se o templo está em ruínas, a sua presença é abafada. Se você está com o templo destruído, ou o templo cheio, entulhado, cheio de coisa que não tem que estar ali, você não consegue ouvir a voz do Senhor. Deus está pronto para falar contigo e pronto para falar comigo. Deus não tem pessoas que são os seus preferidos. Deus não tem filho preferido, como a gente ouve muito, né? Quando a gente é filho e a mãe tem mais de um filho, né? Ah, aquele é seu filho preferido. Ah, você ama mais o fulano, você ama mais o João, você ama mais o Tiago. Exemplo aqui, tá, irmãos? Deus não tem filhos preferidos. Deus, tem filhos que são íntimos. Filhos que escolheram a intimidade com o Senhor. Filhos que buscaram
intimidade com Deus. Mas para que você consiga essa intimidade, para que você consiga ouvir a voz do Senhor, você precisa desentulhar. E desentulhar depende de bons hábitos. Depende de coisas que você precisa tomar diferente na sua vida. Então, desentulha teu corpo. Começa a cuidar mais do teu corpo. Começa a cuidar mais da tua alma, para que o teu espírito consiga ter mais contato com o Espírito Santo e ouvir mais a voz do Senhor. Para de ficar vendo tanta coisa na internet, vivendo tanto a vida de outras pessoas. Para de ficar olhando tanto, vendo tanto Netflix, tantas séries, uma atrás da outra. Eu não estou dizendo para você não ver, não estou dizendo para você não acessar a internet. Não é isso. Mas faça isso com segurança consigo mesmo. Cuida de você mesmo, porque ninguém vai cuidar de você. Só você mesmo. Deus, ele cuida de nós, mas a gente precisa também cuidar de nós mesmos. Porque se a gente não cuidar de nós mesmos, Deus, ele não tem como cuidar, ele não é invasivo. Ele só vai tomar a decisão de cuidar de nós se nós tivermos essa condição de cuidar. Porque aí a gente tem a decisão de buscá-lo, né, com excelência. Como você tem tratado o templo do Espírito Santo? Essa é uma pergunta para você refletir. Você tem cuidado do teu corpo? Ou você tem destruído o seu corpo? Essa é uma pergunta que fica para mim e para você. Como a gente tem cuidado dele? De que forma a gente tem cuidado dele? A gente tem visto muitas séries, a gente tem consumido muito conteúdo na internet, a gente tem feito tantas coisas e esquecido do nosso corpo. Porque muitas vezes você fala, eu não tenho tempo para ir na academia. Eu não tenho tempo para fazer uma atividade física. Eu não tenho tempo para andar, eu não tenho tempo para fazer tantas coisas. Mas será que você tem... Será que você realmente não tem tempo? Ou será que você tem gastado o teu tempo com tantas coisas e tem negligenciado a tua saúde? Fica essa reflexão pra gente, né? Bom, eu vou orar pela sua vida, pra gente encerrar. E eu espero que essa palavra ela vá diretamente ao teu coração. E essa palavra mude a sua vida como tem mudado a minha vida. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus, por esta palavra, Senhor. Graças te damos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha guardar, Senhor, essa pessoa que está ouvindo, este homem, esta mulher, meu Pai. Que o Senhor Deus venha livrar, meu Pai, de todos os pensamentos, Senhor Deus, de limitação, meu Pai, todos os pensamentos de preguiça, todos os pensamentos que nos colocam, Senhor Deus, numa posição, Senhor, meu Pai, que ficamos presos, Senhor, acorrentados, meu Pai, por um destino que Satanás impôs a nós. Mas, Senhor, que nesta manhã, nesta noite, nesta tarde, meu Pai, eu não sei o horário que o Teu Filho está ouvindo esta palavra, mas o Senhor sabe. Que o Senhor Deus venha curar, meu Pai, e estabelecer, Senhor Deus, uma nova mente. Reformula, reestrutura a mente, reestrutura o corpo, Senhor, meu Pai, e ajuda essa pessoa a se cuidar, meu Pai, com excelência, Senhor. Muda, Pai, o jeito de pensar, o jeito de agir, Senhor Deus, e estabeleça bons hábitos, Pai. Hábitos, meu Pai, que levam essa pessoa, Senhor Deus, a te glorificar, meu Pai. Cuida, Senhor Deus,